E o SBT abre espaço justamente para a gente tratar disso, a questão da pandemia, mas um outro lado, um outro olhar. É uma série que vai até sexta-feira que se chama Vozes da Saúde. Há 10 meses, milhares e milhares de profissionais estão ali na linha de frente com um único objetivo: combater o coronavírus. Mas por trás das máscaras, os jalecos, os guarda-corpos, os uniformes, existem seres humanos. Quem são eles? Na tela. Assim com a cabeça. Ok. O inimigo invisível paralisou as cidades. Dentro dos hospitais, um ritmo insano de trabalho. A gente já tinha, assim, a anunciação do apocalipse, mas a gente estava só esperando. E eram notícias muito drásticas. Essa é uma avenida, uma das principais avenidas aqui de Torino, que é a capital do estado, e hoje está vazia. No dia 10 de março, o primeiro caso de Covid-19 foi confirmado no Rio Grande do Sul. É séria a situação, é grave. Eu e uma residente minha, que avaliamos o primeiro caso suspeito, né? Então, foi um momento bem tenso. Foi a primeira vez que eu tive medo de morrer pela minha profissão, pela minha atividade profissional. Infectologista há 11 anos, Maria Luísa trabalha na instituição que é referência no atendimento à doença. Em pouco tempo, o medo deu lugar a uma rotina exaustiva. Cheguei a trabalhar 7 dias por semana, umas 12 horas por dia, por praticamente 11 semanas seguidas. O isolamento que fragilizou os pacientes intensificou ainda mais a relação com médicos e enfermeiros. A gente se envolve muito, se comove bastante, a gente acaba tendo um envolvimento com a família também, porque eu ligo diariamente para as famílias. Apesar da firmeza que a profissão exige, ela também sofre e sente as consequências da pandemia. Mas segue otimista na missão de salvar vidas diariamente. Eu acho que o que me abala mais, assim, é a repercussão da sociedade de uma maneira em geral, assim. As pessoas não podem mais se abraçar, não tem mais convívio social, as famílias separadas. Isso, inclusive a minha, né? Eu acabei me afastando de todo mundo, né? Eu estou isolada, não tenho contato com ninguém. Vozes da saúde, desgaste físico e emocional, superação do medo, os profissionais que estão na linha de frente no combate ao coronavírus e o pensamento de dar o seu melhor, né, no pior dia da vida de alguém. Acompanhe então a segunda reportagem desta série que vem mostrando o que acontece dentro dos hospitais. Assim com a cabeça. As imagens que chegavam de fora do país eram o anúncio do que estava por vir. Nunca se falou tanto em risco de colapso da saúde. No início faltava tudo: máscara, álcool em gel, equipamentos de proteção individual, medicamentos, leitos de UTI, respiradores. A preparação dos hospitais durou meses e ainda faltavam profissionais. O governo autorizou a formatura antecipada de estudantes de medicina. Em pelo menos 5 universidades do Rio Grande do Sul, os alunos vão antecipar a formatura para atuarem no combate ao coronavírus. Nós, estudantes de uma universidade federal, né, a gente tem que ser o primeiro a estar disposto a ajudar nesse momento. Para os residentes, ofereceu bonificação.
E no meio deste caos, o Juliano enfrenta o último ano da residência em medicina de emergência. Esse mês eu estava na CTI Covid, na UTI. Aí eu tive que ser remanejado para a ala da emergência, porque acabam muitos profissionais sendo afastados. E agora o fluxo está muito grande. Muita gente, a enfermaria está lotada, os boxes aqui estão lotados. Desde 2018, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, ele viu as regras mudarem da noite para o dia. Isso era toda hora trocar de roupa, aí tinha uma maneira correta de paramentar, aí tu pensava que estava se paramentando errado e podia estar se contaminando. Era o esgotamento físico e emocional. Acaba afetando muito pelo medo, né? Pelo medo não só de pegar, mas o medo de transmitir. Juliano acompanhou a intubação de muitos pacientes que puderam ligar para a família antes do procedimento. E um deles acabou falando que a última vez que ele tinha visto o pai dele tinha sido naquela mesma situação, sabe? Que ele estava em casa com o pai dele no hospital, aí acabou ligando e o pai dele acabou falecendo. Além de idosos, ele viu a internação de jovens ficar ainda mais comum neste fim de ano. Eu tenho 31, então tu vê quando vê alguém da tua idade que é jovem, não tinha nenhuma comorbidade e vem uma doença que está tão próxima de ti todo dia, isso acaba realmente afetando um pouco. Um trabalho incansável em que desistir não é opção. Tu dá o teu melhor no pior dia de alguém, que é praticamente o que está acontecendo agora nessa época do Covid. Porque nós vamos acompanhar agora o relato de um profissional da saúde pública e também privada, que se desdobrou para atender pacientes e esclarecer os gaúchos sobre o perigo invisível que vinha lá da Ásia. É a terceira reportagem da série especial Vozes da Saúde. Passinho com a cabeça. Ok. A chegada do vírus desestabilizou padrões, alterou processos, mudou protocolos. Numa corrida contra o tempo para explicar o desconhecido, a ciência ganhou protagonismo. A pesquisa mostra que, neste estágio inicial da pandemia, o estado possui um infectado para cada 2.000 habitantes. O número de pessoas com a Covid-19 pode ser até 7 vezes maior que o divulgado. A história passou a ser contada no agora. O que se sabia ontem ficou no passado. Exigiu muita renovação, muito aprendizado, muita leitura, mais do que a gente costumava fazer, porque em determinado momento começou a sair muita coisa e a gente precisava estar atualizado, tanto para cuidar dos pacientes como para preparar o hospital. Além de chefe do serviço de infectologia do Hospital Moinhos de Vento, Alexandre Zavascki também trabalha no Hospital de Clínicas e é pesquisador. Eu acho que eu aprendi mais sobre o ser humano, nesses meses de pandemia do que nos 20 anos de profissão, assim. A árdua missão de atender os doentes sobrecarregou os profissionais. Mudou que a gente praticamente não tem mais um momento de descanso, assim, porque as coisas continuam acontecendo nos fins de semana, por exemplo. Além do atendimento nos hospitais, os médicos nunca foram tão requisitados pela imprensa, numa tentativa de conscientizar a população. A gente perdia muita energia, muito mais às vezes em polêmicas ou em coisas desnecessárias. Quinino é a base da cloroquina. Desmentir coisas que não tem nenhum embasamento científico, Isso tudo é muito cansativo. Para manter a saúde mental, a saída foi se unir. Compartilhando as mesmas dificuldades, o cansaço, às vezes a nossa frustração com tudo que vem sendo feito para controlar isso, O medo de se tornar o próximo doente é constante. A gente vai cuidando, mas sabe que alguma falha, pode representar um risco da gente ficar infectado. Mesmo ausente, a força veio da família. E o árduo desafio de enfrentar esta pandemia é o combustível para seguir em frente. Dá para
desistir, vamos aceitar a escolha das pessoas. Agora, meio-dia 16 minutos, 2020 foi um ano impactante na vida de todos nós. Está sendo ainda, não é verdade? Mas quem está na linha de frente no combate ao coronavírus enfrentou pesadelos que a gente nem de perto consegue imaginar. Hoje, a última reportagem da série especial Vozes da Saúde, você vai conferir a história de superação de uma enfermeira que trabalha no SUS, o Sistema Único de Saúde. Assim com a cabeça. Ok. A exposição ao vírus é máxima nas alas Covid. E mesmo com toda a segurança, cerca de 10% dos infectados no estado são profissionais da saúde. Em abril, Mária Rúbia Cáceres, de 44 anos, não resistiu. A técnica de enfermagem do Hospital Conceição foi a primeira profissional gaúcha a morrer por coronavírus. E não é que ela não voltou mesmo. Camila adoeceu enquanto a colega ainda lutava pela vida. Dia 2 de abril, assim, eu tava trabalhando, mas eu tava muito triste, que tinha uma colega nossa, né, que tava ruim, que tava na UTI, né, enfim. Aí eu ainda chorei aquele dia, a gente orou por ela, choramos, eu chorei assim, e eu chorei como se parecia que eu sabia que eu era próxima, assim, e eu não conseguia parar. 2 dias depois, a enfermeira foi hospitalizada com febre e falta de ar, encaminhada direto para a UTI. Dia 4 de abril, era 15 para as 8, o médico entrou no meu box e disse assim, eu vou ter que te entubar, porque senão vai conseguir sozinha. Daí eu fiquei apavorada, né? Comecei a chorar. Foi muito difícil a minha recuperação. Assim, olha, foi os piores dias da minha vida. Em poucos dias veio a alta da UTI. Um momento inesquecível de alegria e emoção. Quando ela abriu a porta e entrou pro quarto, me chega a dar um alívio, assim, sabe? E aí eu nem esperava, né? As crianças me ajeitaram tudo. Quando eles fizeram aquele corredor, meu Deus, daí, tipo, nem tem palavra. Eu saí de lá chorando, cheguei no quarto chorando. No fim de maio, chegou a hora de voltar ao trabalho. Mas em uma semana, ela precisou entrar de licença. Estava grávida. A minha surpresa, tu não tem noção. E eu tentava engravidar 2 anos. E assim, a barriga cresceu e a família aumentou com a chegada da Valentina. Com 32 anos, Camila foi surpreendida em pouco tempo pelas dores e também pelas belezas da vida. É muita emoção, né? Você tem coisa atrás da outra que às vezes tu nem consegue parar para absorver uma coisa, né? A minha família, né? O meu esposo botaram nas redes sociais, pedindo oração, né? E aí, foi tão forte que oraram pela minha vida que eu acabei gerando outra vida. Nossa, Lu, olha... Que superação, hein? Que mais uma história que a Lu conta aqui pra gente, porque quando a gente vai acompanhando, Lu, hein, Glaucio?